Olá! No vídeo anterior a gente conversou sobre como a gente consegue emagrecer sem precisar deixar de comer tudo que a gente mais gosta. Mas nesse vídeo eu quero conversar com você que por algum motivo está realmente precisando fazer uma dieta restritiva. Então lembra que a gente conversou que dieta restritiva é aquela que a gente corta algum ou alguns grupos de alimentos, por exemplo, não pode comer glúten, não pode comer leite, não pode comer carboidrato, não pode comer açúcar, tá? Ou que existe uma redução da quantidade de calorias que você pode comer por dia, uma redução muito grande, tá? Uma redução mais drástica. Isso é uma dieta restritiva e a gente também conversou que geralmente elas são ineficazes para promover uma perda de peso. Então, que o erro é a gente achar que a gente precisa cortar o que a gente mais gosta de comer para a gente conseguir ter uma perda de peso. Geralmente você pode até perder, mas tão logo essa dieta acaba, tão logo você recupera tudo de novo. Tá, mas e no caso em que eu realmente tenha que fazer algum tipo de restrição por algum tipo de motivo de saúde? E isso acontece por inúmeras razões, tá? Isso pode acontecer por alergias alimentares, por intolerâncias alimentares, isso ocorre muitas vezes em alguns tratamentos para fertilidade, isso pode acontecer por conta de uma diabetes, existem inúmeras causas, tá? Problemas de colesterol, problemas de coração, que a gente precisa muitas vezes cortar ou reduzir drasticamente alguns grupos alimentares. E se esse é o seu caso, calma, que também tem jeito. A grande preocupação, né, quando as mulheres me procuram falando, Stacy, mas não tem jeito, eu recebi um plano, eu preciso seguir uma dieta restritiva, a grande preocupação é essa, que eu tô sempre explicando, né? A dieta restritiva, ela tende a nos aumentar a probabilidade de a gente ter um exagero com aquele alimento que a gente proibiu de comer, né? E aí sempre eu recebo essa dúvida, como é que eu vou fazer para eu não ficar tendo esses exageros, para eu não acabar indo, às vezes até, né, como vocês falam, uma compulsão, que não é a compulsão de verdade, mas é a palavra como vocês trazem para mim, como que eu vou fazer para eu não ter descontroles com a comida, sendo que eu realmente não estou mais, por exemplo, podendo comer glúten, não estou mais podendo comer, enfim, açúcar, né? Tive que reduzir muito por conta de um tratamento ali XYZ. Stacy, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou te ajudar aqui agora, tá? Primeiro de tudo, eu quero que você saiba que eu entendo realmente como é isso, tá? Por 4 anos, eu não pude consumir nada que tivesse glúten. Na verdade, era farinha de trigo, né? Então, o glúten tá dentro da farinha de trigo. Então, eu não poderia comer nada que tivesse farinha de trigo, leites ou derivados, então, queijos, requeijão, tudo que vem do leite, tá bom? E também não podia comer nada com vários tipos de corantes alimentares, vermelho, amarelo, azul, e assim, corante alimentar tá em muita coisa que vocês não fazem nem ideia do tanto que tem. E conservantes também eu precisava evitar ao máximo. Quando eu precisei passar por essa, eu queria explicar isso para vocês entenderem que eu entendo de coração e que é possível de verdade, tá? Então eu vou contar rapidinho para vocês. Quando eu estava neste tratamento, eu precisei porque eu tinha muitas alergias alimentares, alergia mesmo, me dava coceira, me pipocava muitas vezes, tá? E muita intolerância. Então eu tinha muito sintoma gástrico, eu passava muito mal e eu tinha muita baixa de energia, eu precisava dormir muitas horas por dia, muitas horas, eu acordava sempre muito cansada. E aí eu passei por uma nutricionista, ela ficou um tempo me acompanhando, a gente investigou bonitinho, não foi uma coisa feita de dieta da moda, fiz alguns exames, inclusive, tá? E aí constatou essas alergias. Quando eu passei por esse tratamento, que não foi só cortar, então qualquer pessoa que esteja numa restrição sabe que geralmente o tratamento não é só cortar. Existe uma mudança muito grande da alimentação que inclui o corte ou redução de um grupo de alimento, por isso que existe uma restrição, mas existe toda uma mudança no estilo de vida, não é só você cortar aquilo, né? E aí, eu não sabia se algum dia eu ia poder voltar a consumir. Então, a ideia é que aquilo seria talvez para toda a minha vida, tá bom? Durante o tratamento, depois de 4 anos, a gente conseguiu reintroduzir e hoje eu como de vez em quando. Eu não como todos os dias esses alimentos, tá? Então, assim, até hoje eu ainda tenho uma alimentação um pouco mais restritiva. Eu quase não como pão, eu não como diversos alimentos que tenham farinha de trigo e leite no meu dia a dia. Eu consigo consumir isso mais em contextos sociais, no final de semana, enfim, situações mais específicas. Então, se a gente for ver, a minha alimentação no geral, ela ainda é uma alimentação mais restritiva. E corantes eu não posso consumir ainda praticamente de jeito nenhum alguns tipos, tá?
Por que eu tô dizendo, então, tudo isso? Para te mostrar que é possível, que existem, eu vou te mostrar nesse vídeo como que isso pode ser feito, mas existem sim algumas formas da gente levar uma alimentação mais restritiva, se esse realmente for o seu caso. Eu só quero deixar isso muito claro, que eu não recomendo isso para quem não precisa, que não é preciso isso para ter perda de peso. As minhas pacientes, as alunas do meu programa, elas não necessariamente fazem uma alimentação restritiva, a grande maioria não faz, e mesmo assim tem perda de peso com a manutenção. Na verdade, a restrição dificulta, porque a gente tende a ficar com mais vontade. Então, ela torna muitas vezes o processo mais difícil e não mais fácil, tá bom? Então, feito esse grande parênteses, o que você precisa para conseguir levar essa alimentação aí? Talvez é uma alimentação que tem que ser ao longo de toda a vida, ou talvez seja algo temporário, mas o primeiro de tudo, tá? Básico de tudo, aceitação. Então, cuidado com pensamentos muito vitimistas. Não que a situação não seja difícil, tá? É uma situação difícil. Eu lembro que muitas vezes eu ficava frustrada. É difícil sim, e você pode acolher a sua frustração. Você tem o direito de ficar chateada, de querer fazer tal coisa, comer de tal jeito agora e não vou poder, tô vendo as outras pessoas comendo e eu não vou. Isso tudo é normal e você deve acolher os seus sentimentos. Mas você também precisa tomar cuidado com os pensamentos vitimistas de, por exemplo, não é justo, não deveria ser assim. Por que isso comigo? Eu também queria. Cuidado com esses tipos de pensamentos de comparação e que te colocam no lugar de uma vítima da situação. Por quê? Porque é difícil sim, mas se você ficar com esses tipos de pensamentos remoendo e dando volta, a intensidade emocional que você vai sentir com isso piora. A forma como a gente pensa, como a gente interpreta uma determinada situação, ativa as emoções que a gente vai sentir diante daquela situação. Não é a situação em si, é a forma como a gente interpreta. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ter pensamentos mágicos, que você precisa achar tudo lindo e maravilhoso no mundo cor-de-rosa. Não é isso, tá bom? Mas você também tem que tomar cuidado, sim, em não potencializar mais do que é. É frustrante, é difícil, não é fácil, mas também não é o fim do mundo. Você não vai passar fome, você tem comida disponível. É muito importante você se lembrar de separar a dificuldade da situação para a dificuldade da situação. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Ela é difícil, sim. Não é simples e tem gente que está com mais liberdade, você pode comparar e se sentir mal, tudo bem. Mas cuidado, existem situações muito piores. Você tem acesso a alimentos e existem formas da gente contornar essa sua vontade, que eu já vou te explicar. Então, não potencialize se vitimizando para da situação, além de ela é complicada, sim, não é legal. Você tem o direito de não achar legal e até de não gostar, mas não piore isso ruminando pensamentos muito negativos sobre essa situação. Esse é o primeiro ponto fundamental que eu queria trazer com vocês, que é uma questão de mentalidade, porque se você não trabalhar a sua mentalidade, você não vai conseguir colocar o resto em prática. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, mais em relação à ação, é aproxime-se da cozinha. Eu não gostava de cozinhar, tá? Mas essa é uma etapa importante, aproximar-se da culinária. Por quê? Porque quando a gente não pode comer alguma coisa em específico, muitas vezes não temos acesso fácil a formas mais adaptadas, né? Ou até se existe, às vezes elas são mais caras para a gente adquirir. Então, se aproximar da cozinha. Descobrir, sei lá, Stacy, eu adoro esse doce, eu adoro um pão assim, eu adoro esse salgado assim. Como que eu posso tentar descobrir uma receita? A gente está na era da internet, né, minha gente? Tem receita para tudo a um clique, né? Então, assim, com um pouco de esforço, a gente consegue sim descobrir formas adaptadas para fazer quase todos os tipos de coisas. E a forma adaptada não quer dizer que seja igualzinha que vai matar a sua vontade naquele exato nível, mas deixar você sem acesso nenhum a um alimento que você ama, eu acho muito complicado. Então, o que que você precisa aprender? Aquilo que você mais ama comer, sei lá, eu amo hambúrguer, né? E eu não posso mais, sei lá, comer fast food, né? Esses que a gente pede pronto. Mas de repente eu posso fazer um hambúrguer caseiro, né? Um pão que, sei lá, se eu não posso comer farinha de trigo, eu posso descobrir uma receita que tem aos montes hoje em dia. A gente está numa era muito boa para isso tudo. Há alguns anos atrás não existia essas informações, tá bom? Mas eu posso descobrir uma receita fácil de um pão que não vá, por exemplo, farinha de trigo, que seja feita com outro tipo de farinha.
de um hambúrguer que não vá tal coisa no hambúrguer e que seja feito de uma outra forma. O molho daquele lugar X que eu gosto de comer, para não falar nomes, mas aquele lugar X que eu amo comer, a gente tem receita na internet, a gente consegue adaptar quase tudo. Então, se aproximar da cozinha, tá? Ter um movimento de aproximação e não de evitação. Não do tipo, então eu não deveria mais gostar de comida. Você vai continuar gostando de comida, você vai continuar gostando dos seus alimentos favoritos. Mas você pode se apropriar disso, trazer um ar de autorresponsabilidade sobre isso, para você conseguir adaptar aquilo que você mais ama comer de acordo com o que está permitido, com o que está de acordo ali com o seu plano nutricional, com as recomendações de saúde que você recebeu, tá? Então, por exemplo, eu tenho diabetes. Eu gostaria de fazer um doce, eu faço esse doce sem açúcar, eu vou fazer esse doce adaptado. Há alguns anos atrás, era extremamente difícil, tá? O meu marido tem diabetes tipo 1, desde pequenininho, desde acho que os 2 anos de idade, e a minha sogra conta, ele me conta o quanto era muito difícil um ovo de Páscoa, adaptar um chocolate naquela época, tá? Nem existia nas cidades, né? Isso pra gente comprar, e pra fazer, então, era mais difícil ainda, tá? Hoje em dia, não. A gente consegue encontrar receitas onde a gente consegue adaptar praticamente tudo. Você vai gastar um tempo nisso? Vai. Por isso você precisa se aproximar. Por isso que eu não disse para você cozinhar. Eu disse para você se aproximar da culinária. Você vai precisar fazer um movimento onde você vai precisar descobrir prazer em gastar um tempo que não vai ser mais um gasto, vai ser curtir um tempo na cozinha. E você pode fazer isso ouvindo música, ouvindo podcast, fazendo junto com a sua família, tornando isso um momento mais agradável possível de descoberta na cozinha, e saiba que vai ter muita frustração. Você vai errar muito no começo, se você não tem habilidades ainda, eu não tinha nenhuma. Você vai errar muito no começo, mas depois começa a dar certo. E isso se torna um movimento onde você se apropria do que eu gosto. Eu não quero que você brigue com as suas vontades. Eu amo hambúrguer, ou eu amo pudim, eu amo, sei lá, chocolate. Como que eu vou aceitar que eu amo isso, mas aceitação também de que eu não posso comer tal e tal, enfim, nutriente, tal ingrediente, etc. E aí eu me responsabilizo por isso e encontro uma saída onde eu atendo a minha vontade. Você entendeu o movimento? Eu não brigo com a minha vontade. Eu acolho ela. Ela faz sentido que eu tenha as minhas preferências. Então eu acolho isso, eu não brigo com isso, mas eu também respeito aquilo que me foi passado. Se foi uma restrição de um nutriente, se foi uma restrição calórica, se foi uma restrição, eu vou ter que dar um jeito de juntar as duas coisas da melhor maneira possível, sem desrespeitar as instruções de saúde que me foram dadas, tá? Então aí se adapta para o seu contexto. Então esse era o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Feito toda essa habilidade de você se reaproximar, existe um terceiro ponto. Aprender a lidar com a frustração. Então, algumas vezes você realmente vai passar vontade, algumas vezes você não vai conseguir fazer uma receita, algumas vezes não vai dar. Por exemplo, mesmo que você adapte, sei lá, se for chocolate, pode ser que seja muito gorduroso e vai passar o número da quantidade de calorias que você poderia por dia, por exemplo. Então, não é toda hora que você sentir vontade que você vai poder comer aquele alimento adaptado. Então, algumas vezes você vai passar vontade sim. E aí, essa é uma habilidade que a gente aprende muito, principalmente na vida adulta, que é ou a gente precisa, né, dela na vida adulta para a gente sobreviver, que é a habilidade de tolerar frustração. O que significa tolerar a frustração? A gente sente a frustração de todo jeito, a gente querendo ou a gente não querendo. Frustrações estão aqui o tempo inteiro. Mas a gente tem uma dificuldade de aceitar essa sensação de frustração. A gente não quer lidar com ela, e aí a gente fica tentando se agradar, se burlar, passar por cima do que nos foi recomendado a todo momento, para a gente não ter que sentir o desconforto, que é eu queria fazer uma coisa diferente e eu não posso, né? E a gente, conforme a gente se permite entrar em contato com esse desconforto algumas vezes, ele vai ficando menos desconfortável. Na verdade, não é que ele fica menos desconfortável, é que a sua habilidade de tolerar esse mal-estar aumenta. E isso não é uma coisa ruim. A gente precisa, sim, ter a habilidade de tolerar desconforto. Então, veja, tá ficando bem claro para vocês que é um jogo de cintura. Em alguns momentos, eu vou respeitar a minha vontade de uma forma que seja congruente com o que me foi passado e vou tentar adaptar. E eu posso pedir para minha nutricionista, para o meu médico, informações, orientações de como que eu posso fazer isso. Mas não vai ser também o tempo inteiro da forma como eu queria de repente, sabe? E aí, para esses outros momentos, eu também vou ter que aprender a lidar com as frustrações, eu vou ter que aprender a tolerar
O desconforto de que as coisas não são da forma como eu quero o tempo inteiro, de que eu posso passar vontade e que eu sobrevivo passando vontade. A vontade não me engole viva. Tá tudo bem eu ficar com vontade de, às vezes, algumas coisas. É desconfortável, mas ninguém morre disso. Isso é uma habilidade importante da gente ter. Eu não preciso exercer todas as minhas vontades o tempo inteiro. E se a gente para pensar, a gente não faz isso com nada na vida. A gente tem uma série de desejos e coisas que não estão alcançáveis para a gente agora, e a gente passa o dia lidando com esse desconforto, e a gente pode e deve fazer a mesma coisa com a comida. Então, eu não estou dizendo para você ignorar as suas vontades, negar elas, se distanciar delas e puni-las, brigar com elas como se elas fossem moralmente erradas. Não. Em alguns momentos, você tenta acolher e respeitá-las e ver como que você consegue, como naquele primeiro exemplo que eu disse, se apropriar delas de uma forma positiva. E em outros momentos que não tiver jeito, não vai ter jeito e pronto, gente. E aí a gente vai ter que lidar com esse desconforto. E não, não é porque você vai passar algumas vontades que você vai ter um descontrole com a comida, ou que você vai ter um exagero, ou que você vai ter uma compulsão. Essa é uma regra básica que a gente precisa começar a quebrar, porque geralmente as mulheres que vêm tirar essas dúvidas comigo, que estão precisando passar por uma restrição, elas vêm com essa história de que eu tenho medo de ter um descontrole por conta disso. Gente, sim, se você ficar restringindo muito a sua alimentação, você tem mais chances de, na hora que você for comer, você descontrolar. Mas se você faz mais ou menos, algumas coisas você passar à vontade não vão fazer você descontrolar. Se fosse assim, todo mundo teria que estar comendo tudo que quer o tempo inteiro. Isso não é saudável. Então, autocontrole, a habilidade de gerenciar as nossas ações, de decidir o que eu atendo e o que não, isso também é um comportamento saudável, inclusive de saúde mental, tá? De eu conseguir gerenciar quando sim e quando não, eu vou passar vontade mesmo, porque isso aqui não vai ser bom para mim no meu futuro. Isso também é uma questão de saúde mental. Cuidado que a gente fica ouvindo coisas soltas, frases soltas na internet, e a gente começa a sair repetindo que nem papagaio. Ah, então restrição gera compulsão. Não, peraí. Calma, tá bom? A gente pode passar vontade de várias coisas aí durante a vida e isso não vai fazer a gente ter necessariamente um descontrole. Tudo tem um contexto, tá? Mesmo porque compulsão é um transtorno alimentar, que é uma outra coisa, não é nada do que a gente tá falando aqui. Você pode sim passar algumas vontades e não necessariamente você vai ter um descontrole com a comida. Aquilo que é muito importante para você, tente adaptar. Outras coisas você vai precisar trabalhar a aceitação e o lidar com o desconforto da frustração. Isso vai fazer você uma pessoa melhor, mais habilidosa e não uma pessoa mais descontrolada. Entendem o que eu quero dizer? Por último, mas não menos importante, o ponto que isso mais pega é na questão social. Porque quando a gente vai socializar, a gente vai em lugares que não é só os que a gente escolhe. A gente vai em lugares que as outras pessoas escolhem, que elas nos convidam. A gente vai na casa das pessoas e tem outras opções. Elas querem comer no restaurante XYZ, que às vezes não tem o que você pode comer. Então, essa parte da socialização tende a ser uma das maiores dificuldades na hora de colocar tudo isso em prática. Você vai precisar desenvolver algumas coisas, como um jogo de cintura, para você ver como que você vai fazer. Se você vai tentar descobrir alguma coisa que tenha nesse lugar e que você pode comer, e aí talvez passar vontade do que, porque pode não ser o mesmo prato, né? Então já teve vezes que eu fui em pizzaria e eu tive que comer salada, eu jantei antes de ir para não ficar com fome, e lá eu comi salada para socializar, enquanto as pessoas estavam comendo pizzas e eu não podia. Tá? Tem vezes que eu fazia outras estratégias, como levar, sim, em restaurante, em casamento, em aniversário. Muitas vezes eu levava, fazia em casa adaptado ou comprava adaptado e levava para esses lugares a minha versão adaptada. E aí a gente tem que desenvolver uma habilidade que se chama assertividade, que é a habilidade de você conseguir se posicionar de que algo é importante para você e então você vai fazer aquilo porque é importante para você. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fica com vergonha, né? Ah, mas eu vou chegar lá com a minha própria comida? Ai, que chato. Ou, ai, as pessoas vão fazer uma brincadeirinha comigo. As pessoas vão falar, nossa, você veio com a sua marmitinha, você tá... As pessoas muitas vezes não entendem o que você tá passando. E aí a gente tem que ter uma habilidade que é a assertividade, que é uma habilidade de se comunicar, mas não de fazer o outro nos entender, mas da gente se entender e entender
que aquilo é importante pra gente e que a gente vai fazer, independente se os outros entendam ou não. Então, numa situação como essa, você vai precisar explicar: eu tenho tal questão de saúde, ou você pode virar e falar: se você não quiser dar explicação, eu estou tentando comer melhor, estou tentando mudar meus hábitos alimentares e eu trouxe a minha versão. Ou você avisa o anfitrião: eu vou trazer a minha versão adaptada. E eu falo que parece bobo, mas essa é uma das maiores dificuldades. Geralmente a gente fica com vergonha, né? Às vezes você precisa ligar para o anfitrião para perguntar o que vai ter e explicar a sua situação e que você vai levar. Eu já levei até em casamento, tá? Que eu falei com o chefe da cozinha, pedi o cardápio, preparamos em casa, eu e meu marido, na época era meu namorado, aí a gente levou antes do casamento, pediu para armazenar na cozinha, pediu para o garçom trazer. Essas habilidades são habilidades sociais e de comunicação. Se você não desenvolver, se você for uma pessoa um pouco mais retraída, com medo do julgamento, fica um pouco difícil. Então, comece treinando ela, se possível, com as pessoas mais próximas de você e vá devagarzinho se expondo a esse exercício de talvez ter que levar a sua comida. Porque pensa, se você for, dependendo da restrição que você for, pode não ter nada para você comer e passar fome não é uma boa opção. Nunca. Aliás, vamos até corrigir, passar fome não é uma opção, tá? Nunca. Então, talvez você tenha que levar a sua própria comida, ou você tenha que comer alguma coisa em casa e lá comer, às vezes só vai ter outras coisas que não vão te sustentar. Então, esse jogo de cintura, você vai precisar desenvolver para você não se isolar socialmente, porque se isolar socialmente não tende a ser uma boa opção, tá? A menos que, socialmente falando, aquele grupo não corresponda mais ao que você deseja, e não é um isolamento, é uma mudança de social, porque você não tá mais se identificando, isso é uma coisa. Outra coisa é, você gostaria de participar, mas você sente que se você participar, você não vai conseguir dar conta, você vai descontrolar com a comida, você não vai conseguir seguir o plano, e aí você se isola socialmente. Isso não funciona. Vai chegar um momento que ou você vai estar muito ansiosa, ou muito para baixo, né? Com sintomas de humor deprimido, e que talvez ou você desista de seguir esse plano alimentar, que ele não seja efetivo a longo prazo. Então, a melhor coisa é você conseguir encontrar a tua solução que funcione para que você se mantenha socializando, mas ao mesmo tempo respeitando tudo isso. Esses são alguns pontos gerais, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Você pode pensar em outras soluções e outras habilidades aí que você precisa desenvolver, mas a ideia aqui era mostrar que sim, é totalmente possível estar em um plano alimentar em que existam restrições, tá? E mesmo assim você conseguir seguir sem você ficar ativando isso que a gente conversa sobre se sentir privada o tempo inteiro e por estar se sentindo privada, acabar pensando mais em comida e desejando ainda mais e tendo mais quando se expõe, acabar se descontrolando, não necessariamente isso vai acontecer. Se você seguir esses passos que eu expliquei aqui, as chances é que você consiga ter uma relação harmoniosa com essa sua restrição e que com o tempo você se adapte a ela. E aí eu vou trazer um bônus, tá? Que é muito importante. O nosso paladar é extremamente adaptável. Conforme você muda os seus hábitos, o seu paladar se adapta. Chega um momento em que você para de ter esse mal-estar com essas coisas que você estava comendo e que você precisou parar. Geralmente isso acontece comigo, aconteceu com as minhas pacientes que já passaram por processos assim, eu vejo que também, tem alunas lá no curso também que me trazem esse relato. Por quê? Porque o nosso paladar se adapta. Então, eu, por exemplo, nunca mais consegui comer chocolates comuns, eu só consigo comer amargo, que é uma coisa que eu detestava antes. Mas como eu não podia comer leite, eu tinha que comer sem leite, né? Então eles eram extremamente amargos. Hoje eu até como com leite, mas eu só consigo comer os amargos, eu não consigo mais comer os comuns, porque o meu paladar mudou. Uma série de alimentos que eu amava antes, eu não consigo mais comer. Me dá até um ai, a hora que eu vejo, porque o nosso paladar, ele também se adapta. Tá? Então, por mais que hoje me seja permitido, eu já não consegui mais voltar a ter a alimentação que eu tinha lá atrás. Então, é uma questão também de você conseguir ir gerenciando tudo isso, que os seus hábitos vão se modificando, o seu paladar se modifica e as suas preferências tendem a se modificar também, e com isso, tudo vai se tornando mais leve. Fez sentido para você? Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te ajudar a tranquilizar o seu coração. Se você realmente tem que passar aí por uma restrição ou tem que fazer uma mudança muito bruta aí na sua alimentação, isso não é sinal de que vai ser horrível, não. Dá pra gente conseguir se adaptar e trazer isso com leveza, mas ao mesmo tempo respeitando essas orientações que te foram passadas. Se você gostou, curte, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Esses feedbacks são muito importantes para mim. Se você não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E aproveita também para compartilhar
com alguma outra pessoa que você saiba que também está precisando saber todas essas informações. E nos vemos na próxima.